Olá pessoal, meu nome é Guilherme Perini, sou médico hematologista com foco em linfomas. Hoje eu vou estar falando de um linfoma que é o protótipo dos linfomas indolentes, que é o linfoma folicular. Então, acho que passa para a gente começar primeiro falando do que é esse termo indolente, né? Então, a gente usa esse termo de indolente para linfomas de crescimento mais lento, tá? E são vários que a gente tem, por exemplo, linfoma folicular, linfoma da zona marginal, que são os linfomas mais comuns de crescimento mais lento. Isso, obviamente, vem de uma época lá no passado, quando a gente não tinha muito tratamento, então a gente separava nos agressivos, aqueles que o paciente ficava ruim em questão de meses, e os indolentes que o paciente demorava até anos para ficar mais doente. Mas o nome ficou, e é interessante a gente pensar também um pouco no que significa esse termo indolente. Bom, o linfoma folicular é o mais comum dos linfomas indolentes e é um linfoma relativamente comum. No Brasil deve ser em torno de 30% a 40% de todos os linfomas não Hodgkin. Geralmente a gente tem várias apresentações diferentes e depois eu vou falar um pouquinho de outras, mas geralmente é um paciente mais idoso, sexta, sétima, oitava década de vida, vários linfonodos acometidos, várias cadeias. E que geralmente o paciente muitas das vezes é assintomático, ele nem tem muito sintoma. Às vezes vai fazer uma ultrassom, ou vai fazer uma tomografia e acaba vendo esses gânglios e acaba fazendo o diagnóstico com a biópsia de um linfoma folicular. Bom, o linfoma folicular, de uma maneira geral, tem um prognóstico muito bom e grande parte dos pacientes vão precisar de algum tratamento, mas não mais que 1, 2 tratamentos durante a vida. A verdade é que uma parte dos pacientes com linfoma folicular nunca vão tratar. Por quê? Porque a gente faz para esses pacientes que são assintomáticos o que a gente chama de watch and wait, né? Então a gente observa esses pacientes e tem pacientes que ficam longos períodos sem precisar tratar. Eu tenho paciente há 7, 8, 10 anos com diagnóstico de linfoma folicular e que não precisou ainda de tratamento. Quando que a gente vai tratar esses pacientes? Ou quando esse paciente está tendo sintoma, né? Então o paciente está com febre, perda de peso, cansaço excessivo, sudorese noturna daquela de encharcar mesmo a roupa, ou quando esses linfonodos estão perturbando ali, estão comprimindo alguma coisa, ou esteticamente está muito ruim para o paciente, principalmente né, o paciente que tem envolvimento de pescoço, às vezes fica muito incomodado com esses linfonodos, e aí a gente vai tratar. A gente trata esses pacientes de várias maneiras, né, mas de uma maneira geral, com uma combinação de uma imunoterapia, que é o rituximab, com quimioterapia, ou que a gente chama de quimioimunoterapia, e a gente tem várias quimioterapias possíveis. Para alguns pacientes, a gente até considera fazer só a imunoterapia, que também tem resultados bons. Se o paciente tem uma doença localizada, 1, 2 linfonodos numa mesma cadeia, a gente pode considerar até mesmo só radioterapia, e a gente sabe que esses pacientes podem ficar aí, podem ser curados com essa estratégia, ou mesmo ficar muito tempo sem que essa doença retorne. Para os pacientes com doenças mais avançadas, então, de novo, a gente faz quimioimunoterapia, e a gente pode considerar, em alguns pacientes, o que a gente chama de manutenção com o rituximab. Isso geralmente é feito com uma infusão a cada 2 meses, durante 2 anos. Isso é uma decisão que tem que ser tomada entre o médico e o paciente, não é errado fazer, não é errado não fazer, lógico que tem seus prós e seus contras, mas o que é importante vocês terem quando forem tomar essa decisão é que fazer ou não a manutenção com rituximab não impacta em sobrevida global, ou seja, ninguém morreu mais ou morreu menos porque fez ou não fez a manutenção. Pode ser que a manutenção retarde um pouco o retorno dessa doença e aí né, o paciente pode ficar mais tempo sem se tratar. Enfim, são discussões que a gente tem individualmente para entender o que cada paciente quer, quais são os riscos, os benefícios, e eu acho que essa é a grande parte legal da medicina, você oferecer um tratamento que o seu paciente entenda e que encaixe com os desejos dele. Hoje em dia a gente entende que existe um grupo de pacientes com linfoma folicular que tem um risco maior. E como que a gente sabe isso? É aquele paciente que trata e a doença retorna
em até 2 anos. É um termo que a gente usa bastante, chamado POD24. POD vem de Progression of Disease, 24 de 24 meses. Estes pacientes que a doença retorna até 2 anos do tratamento, esses são pacientes que têm formas mais agressivas e que devem ser tratados diferentes. Aqueles pacientes que passam 2 anos sem a doença retornar, têm uma sobrevida em 10 anos muito boa. Tem até alguns estudiosos que sugerem que esse paciente que tratou, passou 2 anos, a doença não voltou, teria a mesma expectativa de vida da população que não tem linfoma folicular. Então, mostrando como esses pacientes vão bem se eles passam esses 2 anos. É lógico que, infelizmente, é aquela história, né? A gente só sabe com o jogo jogado. A gente hoje trabalha para tentar identificar esses pacientes mais precocemente. Quem são esses pacientes que falham o tratamento em até 2 anos? Falando desses pacientes, hoje o tratamento mais utilizado é uma quimio de resgate, seguido do autotransplante, ou seja, muito semelhante como a gente trata alguns linfomas mais agressivos. Para aqueles que retornam em tempos posteriores, muitas das vezes a gente pode fazer uma combinação de quimio-imunoterapia, pode fazer só imunoterapia, vai depender muito da clínica do paciente. Mas o que eu posso dizer para vocês é que num período 10, 15, 20 anos, uma parte bastante significativa dos pacientes com linfoma folicular vão estar vivos e uma parte boa desses pacientes também não vai ter retorno da sua doença. A gente tem algumas situações mais preocupantes. Existe um subgrupo de pacientes com linfoma folicular que pode se transformar num linfoma mais agressivo, que é o que a gente chama de linfoma folicular transformado. Esses pacientes têm que ser tratados mais em linha com os linfomas agressivos do que realmente com o linfoma folicular, e são pacientes que vão precisar em algum momento ou de um transplante ou de terapias mais intensificadas. Mas você que está recebendo o diagnóstico de linfoma folicular, saiba que a grande parte dos pacientes vão ou ficar em observação quando estão assintomáticos. Aqueles que precisam tratar, grande parte deles vão ter sobrevidas muito longas, com uma vida muito próxima do normal, ou praticamente normal. Mas a gente tem essa subpopulação de pacientes que progridem mais precocemente, que podem precisar de mais terapias ou terapias mais intensificadas. Hoje o futuro do linfoma folicular é não tratar com quimioterapia, são esquemas que os americanos gostam muito de chamar de chemo-free, né? Livre de quimioterapia. Então a gente tem uma série de estudos nesse sentido. A gente tem a lenalidomida como uma possibilidade, seja em primeira linha, seja em doença recaída. A gente tem uma série de outras terapias sendo testadas para que a gente, obviamente, diminua a toxicidade. Né? A lenalidomida já foi testada nesse cenário com resultados muito iguais à quimioimunoterapia, então é uma opção aí para alguns perfis de paciente. Muitas opções na mesa, uma chance muito boa dos pacientes ficarem bem por um longo período de tempo, então é muito importante você conversar com o seu médico, entender quais são cada particularidade do tratamento, como isso encaixa no seu dia a dia e tudo mais, para que você com ele possa tomar a melhor decisão para você.